A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui gravando para os irmãos a nossa lição da Escola Bíblica, lição de número 8, né? Vamos falar, o tema é apresentando ao Senhor nossos questionamentos, um tema que com certeza muitos de nós já fizemos isso e vamos fazer muito, né? Apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Eu quero pedir aos irmãos que acompanhem a lição com sua revista, você que tem a sua revista aí na sua casa, acompanhe, e aqueles irmãos que estão sem revista, né, mais uma vez eu peço que vão até a nossa congregação. Nós ainda temos lá umas 5 ou 6 revistas disponíveis para os irmãos. É importante os irmãos terem a revista em casa para acompanhar, para estudarem, e depois apenas acompanhar aqui pelo nosso vídeo, amém? Deus os abençoe. Então vamos estar iniciando lição de número 8. Senhor, abençoe o nosso estudo, Pai, esclareça, Senhor, na nossa mente a compreensão da Tua Palavra, que esta Palavra, Senhor, possa falar aos nossos corações e fortalecer o nosso espírito e a nossa alma, que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus, amém. O texto áureo da nossa lição, meus irmãos, volto a repetir, lição de número 8, diz assim: mas para mim bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras, verdade aplicada. Como filhos de Deus, podemos apresentar a nosso Pai nossos temores, nossas angústias e incertezas. Então, como filhos de Deus, nós temos essa liberdade de apresentar ao Senhor as nossas angústias, os nossos temores e as nossas incertezas. Nós vamos hoje falar acerca de um homem chamado Asaf. O Salmo 73 e o Salmo 77 são os dois salmos que estão inseridos nessa lição, e que nós vamos ver o que Asaf fez, qual foi o diálogo dele com o Senhor, qual foi o pensamento, o que Asaf estava passando por esse momento que ele escreve esses dois salmos. Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É o primeiro versículo desse salmo, de número 73. Bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Essa é a expressão que Asaf usa ao iniciar o salmo. O Salmo 73 registra pensamentos e questionamentos presentes na mente humana ao longo de sua existência. A primeira coisa que nós vemos nesse salmo, Asaf, ele está apresentando a Deus alguns questionamentos. Asaf está olhando para a vida do ímpio e por um momento, por um período que ele para e começa a olhar para a vida do ímpio, ele sente uma inveja por ver a prosperidade dos ímpios. E ele vai levar diante de Deus esse questionamento. E ele vai perguntar ao Senhor por que é que o ímpio prospera, e ele, como uma pessoa justa, um homem que lavava suas mãos na inocência, um homem que vivia uma vida de santidade, de dedicação à obra, ao templo do Senhor, porque Asaf, para quem não sabe, ele era chefe dos músicos de Israel. Ele foi escolhido pelo próprio Davi como chefe da orquestra de Israel. Era um homem que amava o que fazia, era um levita verídico, era um levita que amava a obra do Senhor. Então agora chega um momento de Asaf em que muitos de nós passamos por esse momento. A gente olha para a nossa vida, olha para as lutas, para as dificuldades que passamos, olha para os problemas que enfrentamos como servo de Deus, e queremos colocar diante de Deus a nossa integridade e perguntar ao Senhor por quê. Como pessoas íntegras, nós passamos por isso, e ver quantos ímpios, que fazem tantas coisas erradas e prosperando. Então esse foi o questionamento de Asaf para com Deus. Nesse Salmo 73, é um salmo lindo que vale a pena você ler, vale a pena você meditar nesse salmo. 1.1 fala sobre a bondade de Deus.
A primeira reflexão realizada pelo salmista consiste na bondade de Deus para com Israel e os limpos de coração. No primeiro versículo, o Asaf ele vai iniciar falando da bondade de Deus, reconhecendo, afirmando da bondade de Deus. Sabemos que Deus é bom, irmãos. A vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então ele reconhecia que a vontade de Deus ela era boa. A maior demonstração da bondade de Deus foi enviar seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. A maior prova da bondade e do amor de Deus para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para morrer por mim e por você. Não existe prova de amor maior, não existe prova de bondade melhor do que esta, do que um pai dar a vida do seu filho por uma humanidade. Então, 1.1 fala sobre a bondade de Deus. 1.2 fala sobre resistindo à tentação. E aqui eu quero chamar sua atenção para essa passagem. Quanto a mim, versículo 2, Asaf está dizendo no Salmo 73, quanto a mim, meus pés quase se desviaram. Sua fé, por um momento, abalou-se, quase cedeu aos encantos da tentação, esquecendo-se da bondade de Deus. É como se os desvaneios do coração e da mente tivessem provocado um abalo na confiança do salmista e na certeza acerca da bondade de Deus. É necessário guardar nossos corações e mentes. É necessário guardar os nossos corações e mentes. Nenhum de nós, irmãos, estamos livres de passar pelo que Asaf passou no Salmo 73. Ele, como um ministro de louvor, como um servo de Deus, ele se sente tentado, porque ele olha para o ímpio e vê a sua prosperidade. Ele vai dizer no versículo 2 que os seus pés quase se desviaram. Quantos de nós, muitas vezes, fomos tentados, quase nos desviamos, mas aqui nós vemos Asaf voltando para Deus. Ele vai dizer para Deus que realmente a prosperidade do ímpio quase o fez ele se desviar. E o comentarista, ele coloca uma frase que eu sublinhei aqui na minha revista, que é necessário guardar os nossos corações. O sábio, no Provérbios capítulo 4, verso 23, ele vai dizer, guarda o teu coração, porque deles procede a saída da vida. Então nosso coração, a nossa mente precisa ser guardada em Cristo Jesus, porque o mundo, as coisas do mundo muitas vezes vêm para nos confundir. E Asaf nesse momento estava se sentindo confundido, por isso ele vai expressar para Deus e dizer que ele quase se desviou, quase que seus pés escorregaram. Adão e Eva sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação promovida por Satanás. Nós somos tentados todos os dias, meus irmãos, nós somos tentados. E qual é a nossa posição diante da tentação? Devemos ter a mesma posição de Cristo. Cristo mesmo disse para nós fazermos como Ele fez. Assim como estou fazendo, fazei vós também. Quantas vezes Ele falou isso para os seus discípulos? Então, se olharmos para a nossa natureza, que é Adão e Eva, eles sucumbiram diante da tentação da serpente, mas Cristo resistiu à tentação que Satanás fez. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4, nós vemos isso. Cristo resistiu, ele teve força e venceu através da palavra de Deus. Escute isso aqui com atenção. Erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta. Há estreita ligação entre o coração e os pés. Eu achei muito interessante essa palavra do comentarista. Erros do coração e da cabeça logo afetam a conduta do ser humano. Então Asaf aqui está quase mudando a sua conduta por causa do conflito que havia na sua mente e no seu coração. Que conflito é esse? Gerado por ver a prosperidade do ímpio. E ele, como servo fiel, como eu disse aqui, lavava as suas mãos na inocência, ele está sofrendo todos os dias. Ele vai declarar que sofria, padecia. 1.3, algo que Asaf enfrentou, irmãos.
algo que Asaf passou e ele venceu, e nós precisamos vencer também. 1.3 fala sobre a inveja. Asaf olhou para os ornamentos externos, as riquezas e a saúde dos ímpios. Esse terrível sentimento está presente no cotidiano da igreja desde a antiguidade. Que sentimento é esse? É a inveja. A inveja, ela vem, a inveja, eu costumo dizer aí na congregação, que ela não dá em poste, ela dá em ser humano. Todos nós estamos sujeitos a sentir, a ter esse sentimento que não provém de Deus. A inveja, ela é uma obra da carne, ela não é fruto do Espírito. A inveja, ela vem para trazer ruína. Provérbios vai dizer que a inveja, ela apodrece os ossos. Então a inveja, ela só faz mal para quem tem ela guardada no coração. A inveja, ela faz um mal terrível para o ser humano. E Asaf, por um momento, ele sente inveja da vida dos ímpios. E com isso ele quase se afasta, quase se desvia da presença do Senhor, mas ele resistiu porque ele conhecia o Senhor. E nós vamos ver daqui a pouquinho o segredo de como é que ele venceu isso. Tópico 2, vencendo o sentimento da inveja. Nós vamos falar como ele venceu. Ao presenciar a prosperidade dos ímpios, Asaf questiona o valor da santidade e da purificação. Olha só que coisa terrível que Asaf está fazendo. Questionando, ele está se perguntando para Deus: será que vale a pena mesmo ser justo? Será que vale a pena ser íntegro? Será que vale a pena ser um crente, viver uma vida de santidade, separado desse mundo? Será que vale a pena? Ele coloca em questão esse valor diante de Deus. Esse momento, esse mesmo questionamento é apresentado por muitos cristãos na atualidade. Com certeza, muitos se perguntam: será que vale a pena continuar servindo a Deus, esperando no Senhor? Você que está aguardando em Deus, não é? Quantas propostas o inimigo já fez a você e você disse não a todas, porque você sabe que Deus tem o maior para você, tem aquilo que é maior, aquilo que é bom para você, e muitas vezes você se pergunta: será que vale a pena? Eu digo com certeza, meu irmão, vale a pena esperar, vale a pena se manter puro, vale a pena se santificar, se separar, sim. Exigem que Deus os abençoe em decorrência de determinado padrão de conduta ou prática de alguns sacrifícios. O que o comentarista quer dizer aqui? Ele quer falar dos tipos de pessoas que querem barganhar com Deus, exigir de Deus uma resposta, uma bênção, porque ele vive uma vida de integridade, uma vida de justo. Olha o que aconteceu com Jó. Jó era um homem justo, Jó era um homem íntegro, e olha o que Deus permitiu ele passar. Você está entendendo? Então a nossa integridade, a nossa santidade de Deus não nos livra disso. Se for permissão do Senhor, se tivermos que passar, vamos passar, mas lembrando sempre que Deus está conosco e Ele nos garante a vitória. Entrou no santuário, 2.1. É aqui que eu quero chamar a sua atenção. Muitas coisas estavam confusas na cabeça de Asaf. Ele quase se desviou, a sua mente confusa, mas chegou um momento, versículo 16 e 17, desse mesmo número de Salmo 73, ele entra no santuário de Deus. Quando ele entra no santuário, todas as suas dúvidas são esclarecidas. Vamos ver? Ao entrar no lugar da adoração, neste momento, Asaf deixa de focar os seus olhos nas supostas prosperidades dos ímpios e foca seus olhos em Deus. As observações interiores do salmista lembram a postura dos que esperam de Deus somente benefícios materiais, riquezas e favores deste mundo como resultado de procurar agradá-lo. Logo, após entrar no santuário, percebeu que o relacionamento com Deus vai muito além de tudo isso. Ele percebe, ao entrar no santuário, que a presença, o relacionamento dele com Deus, a comunhão dele com Deus, valia muito mais
do que todas as riquezas, os bens e prosperidade dos ímpios. Irmãos, como é bom sentir a presença de Deus, como é bom ter comunhão com o Pai, servi-lo com alegria, sentir que Ele está conosco, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração. Isso não tem preço que pague a comunhão, a ligação que você tem com Deus. Então Asaf vai entender isso quando ele entra no templo. Muitas pessoas ainda estão com sua mente confusa, muitas pessoas ainda estão com a sua mente perturbada, quase se desviando, fazendo alguns questionamentos a Deus. Sabe por quê? Porque estão distantes do santuário, estão distantes do templo. Quer dizer para você, meu irmão, é necessário você voltar para o templo, voltar para o santuário, porque lá todas essas dúvidas serão esclarecidas pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa própria mudança de atenção era de si mesmo uma libertação, depois da fixação de sua atenção numa única parte do cenário. O que quer dizer isso aqui? A atenção dele estava voltada para a prosperidade dos ímpios. Quando ele entra no santuário, ele muda o seu foco. Ele tira os olhos da prosperidade do ímpio e ele olha para Deus. Então essa mudança de atenção, deixou de dar atenção para a prosperidade do ímpio e agora está dando atenção a Deus. Isso foi uma libertação na vida de Asaf. Existe libertação na nossa vida que só vai acontecer se nós tirarmos os olhos de alguns lugares. Existe uma passagem na Bíblia em que Cristo fala: se os teus olhos te condenam, arranque-o, porque era melhor entrar no céu cego, com um olho só, do que ir para o inferno com ambos os olhos. Se tua mão te condena, se tua perna te condena, enfim, vocês conhecem essa passagem. Então, a libertação ela vai acontecer, mas nós temos participação nela. Tira os olhos daquilo que te afasta de Deus, tira os olhos daquilo que te entristece, tira os olhos daquilo que te deixa sem esperança, sem fé. Existe visão que nos coloca para baixo. Asaf estava olhando para o lugar errado, e quando ele vai para o santuário, ele ora para o lugar certo, para a pessoa certa, que é a pessoa de Cristo Jesus. 2.2 permitiu ser restaurado por Deus. Primeiro, ele entrou no santuário, ou seja, ele foi à igreja. Segundo, ele permitiu ser restaurado por Deus. Ao entrar no santuário, reconheceu que precisava de um conserto com o Senhor. O salmista estava passando por uma crise de fé muito forte. Será que você também está passando por essa crise de fé? É necessário reconhecer que precisa de um conserto com Deus, e Asaf faz isso. Assim, era preciso reavivar a fé, tal qual Asaf, em muitos momentos da nossa vida, precisamos ser restaurados pelo Senhor. Precisamos ser restaurados pelo Senhor. Então, o lugar da restauração é o santuário. Mas nesse momento nós não estamos indo para a igreja, pastor. Então a sua casa é o santuário, o seu lar é a igreja. Então dobre o seu joelho e venha fazer esse concerto com Deus. Volte para o santuário, tire os seus olhos das más notícias, de que tudo está ruim, tire os seus olhos, confia no Senhor, que esse momento difícil vai passar. 2.3, a prosperidade dos ímpios é temporária. Somente após entrar no santuário é que Asaf percebeu que a prosperidade dos ímpios é temporária. A Bíblia traz diversos relatos de pessoas que se sentiram poderosas, independentes de Deus, e caíram em ruínas, como por exemplo o rei Nabucodonosor, que todos conhecemos a história. Então a verdadeira prosperidade é ter Deus como nosso Senhor. A prosperidade do ímpio, do homem mau, ela é temporária, ela é passageira. Tópico 3. Clamando em meio à angústia. Agora nós vamos entrar no Salmo 77, que também foi um salmo escrito por Asaf. Asaf escreve o Salmo 50, ele escreve do Salmo 73 ao Salmo 83, se não me foge a memória, são os salmos que Asaf escreveu. Então 73, falamos sobre esse conflito que existia na alma de Asaf. E o Salmo 77, podemos dizer que é o clamor da alma angustiada. É o clamor da alma angustiada. É preciso estar preparado para enfrentar todas as estações da vida. A vida tem estações, irmãos. A vida tem estações. Existe um momento que vai tudo bem,
Existe um momento que as coisas ficam difíceis, mas Paulo, ele nos dá um conselho: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às estações da vida, aos dias maus. Precisamos estar revestidos. Deus, ao inspirar Asaf, não o fez sem propósito, pois conhece a sua criatura e a necessidade de instruí-las. Grito do aflito. A aflição era tamanha que o salmista se recusa a ser consolado. Duas lições aprendemos na presente passagem. Primeiro, a angústia pode atingir qualquer ser humano. Qualquer um de nós podemos ser atingido pela angústia. É fato que as pessoas tendem a se solidarizar com as enfermidades do corpo, mas poucos compreendem doenças da alma. Quantos homens e mulheres de Deus têm passado pelas doenças da alma, mas ignoram seus sintomas? 2. Nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. Então, existem duas lições que aprendemos nessa passagem. Primeira, que a angústia pode atingir qualquer ser humano. E nós precisamos tratar isso com atenção, não ignorar a angústia, mas tratar com atenção e buscar a cura que vem de Deus. E segundo, nunca deixemos de apresentar nossas aflições ao Senhor. Apresenta ao Senhor as suas aflições. Asaf não recorreu aos homens, mas ao Senhor. Foi para ele, não com palavras estudadas, imponentes, formais, mas com um clamor, um grito, que é a esperança, a expressão natural, genuína e sincera da dor. Ele não usou palavras bonitas, ele gritou, ele se abriu, se derramou diante do Senhor. Sintomas da aflição, vamos lá, correndo para terminar. Não querer ser consolado. O primeiro sintoma é esse: quem está em aflição, quem está angustiado, não quer ser consolado. Segundo, a ausência de palavras. A pessoa se cala, fica na dela, no canto dela, não quer conversar com ninguém. Terceiro, sentindo-se rejeitada por Deus. Esses três sentimentos Asaf teve, sentiu. Ele não queria consolo, ele queria ficar calado, e ele se sentiu rejeitado por Deus. São sentimentos que a aflição traz na vida daquele que está enfrentando esse momento, restabelecendo a fé. O salmista reconhece que a angústia estava passando, tratava-se de uma enfermidade, e começa a lembrar e meditar nas obras de Deus. O salmista deixa de meditar nas suas tristezas e passa a meditar nas ações do Criador. Volta-se para Deus e para o seu santuário, lembra-se dos feitos do Senhor em prol do povo de Israel, notadamente o livramento das mãos de Faraó, quando fez o caminho no meio do mar vermelho. Então aqui Asaf, ele vai reconhecer que o que ele estava passando era uma enfermidade. Ele vai dizer: eu estou enfermo, isto é enfermidade minha. E ele vai deixar de olhar para as suas tristezas e mais uma vez vai voltar a olhar para Deus, para o seu Senhor. E com isso ele vai se lembrar dos feitos de Deus. Irmão, se lembre dos feitos de Deus. Quantas maravilhas o Senhor já fez por você, pela sua casa, pela sua família. Se lembre das histórias que estão registradas na palavra do Senhor, dos milagres feitos por Ele. Então traz à memória as coisas boas. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que me coloca para o alto. Então deixe de pensar coisas que traz tristeza ao seu coração e comece a trazer memórias boas. Saiba que Deus está contigo e Ele nunca vai te abandonar. Deus abençoe a sua vida, a sua família, que você possa receber de Deus essa porção. Amém? Lição 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Ninguém pode te entender, mas aquele que te entende, aquele que está no trono. Então apresenta a Ele os seus questionamentos, que Ele irá te ouvir, irá te fortalecer, e você nunca está só. Creia nisso, meu irmão. Creia que você nunca está só. Finalizando, existe uma história chamada Pegadas na Areia. Um homem tem um sonho, e nesse sonho ele olha e vê Deus caminhando com ele na areia. Só que ele percebe que nos momentos bons da sua vida, ele olha para a areia e vê duas pegadas. E ele pergunta para Deus: o que são essas pegadas? E Deus diz:
é a sua e a minha. Eu estou caminhando junto contigo. Mas ele percebe que no momento de tristeza, no momento de aflição, ele só consegue ver uma pegada na areia. E ele vai questionar com Deus e dizer: Senhor, por que nos momentos bons, o Senhor estava comigo, eu posso ver 2 pegadas, mas no momento de tristeza eu só vejo uma? Por que o Senhor me abandonou nesses momentos? Aí o Senhor vai dizer a ele: não, meu filho, essas marcas, essas pegadas que você vê na areia são minhas, porque no momento de aflição, de dificuldade, eu te carreguei no colo. Então saiba, meu irmão, que Deus, ele te carrega no colo, ele te sustenta, ele te fortalece, você nunca está só. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.